Você já parou para pensar por que o Irã, uma nação localizada entre montanhas, desertos e história milenar, parece estar no centro dos maiores conflitos, ameaças nucleares e embates proféticos do nosso tempo? As manchetes falam de alianças ocultas, tensões crescentes, confrontos com Israel e um programa nuclear cercado de mistérios. Mas e se eu te dissesse que tudo isso já estava previsto há milênios? Que o Irã, sob seu antigo nome, Pérsia, já tinha seu destino traçado nas páginas da Bíblia? Que desde os primeiros capítulos de Gênesis até as profecias arrepiantes do Apocalipse, essa nação ocupa um lugar central nos planos de Deus? Hoje você vai descobrir a impressionante jornada profética da Pérsia. Desde sua origem após o dilúvio, até seu papel como libertadora de Israel, culminando com sua futura participação em uma guerra devastadora contra o povo de Deus. Prepare-se para ver o Irã sob uma nova luz. Não apenas como uma nação em conflito, mas como uma peça-chave no cenário profético do fim dos tempos. O que parecia ser apenas geopolítica moderna é, na verdade, o cumprimento silencioso de profecias milenares. Antes de seguirmos, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Isso é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a essas revelações bíblicas profundas que estão se tornando realidade diante dos nossos olhos. Aqui, vamos além das manchetes. Revelamos a verdade espiritual por trás dos acontecimentos do mundo. Então, curta, compartilhe e fique até o final deste vídeo. Você nunca mais verá o Irã da mesma forma. Tudo começa após o dilúvio, quando Deus dá à humanidade um novo começo por meio da família de Noé. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os pais das nações. No capítulo 10 de Gênesis, encontramos o que muitos chamam de o mapa das nações. Ali, 2 nomes aparecem que estão diretamente ligados à origem do atual território iraniano: Madai, filho de Jafé, e Elão, filho de Sem. Eles são os ancestrais dos Medos e Elamitas, povos que habitaram o que hoje conhecemos como Irã. Os Medos, descendentes de Madai, se instalaram nas montanhas do norte. Eram guerreiros duros, tribais, resistentes. Já os Elamitas, filhos de Elão, habitaram a região fértil ao sul, próxima ao Golfo Pérsico. Desde o início, essas tribos foram marcadas por força e independência, e não demorou para que fizessem sua presença conhecida. Em Gênesis 14, vemos a primeira guerra internacional da Bíblia. 4 reis do Oriente se unem para invadir Canaã. Entre eles, Quedorlaomer, rei de Elão. Eles saqueiam cidades, tomam cativos e capturam Ló, sobrinho de Abraão. Mas Abraão, com apenas 318 servos treinados, persegue o exército inimigo à noite e vence. Liberta Ló e os cativos. Essa história não é só sobre estratégia militar, é uma mensagem espiritual. Nenhuma força do Oriente pode prevalecer contra aqueles que estão sob a aliança de Deus. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, Elão, o antigo Irã, se apresenta como uma potência, mas também como antagonista do povo da promessa. O tempo passou. As tribos de Elão e Média cresceram. Primeiro em clãs, depois em reinos, até formarem o grande império da Pérsia. O impressionante é que, apesar de serem nações pagãs, elas estavam no plano de Deus. Os profetas Isaías e Jeremias anunciaram isso séculos antes. Isaías profetizou que Deus usaria Elão e Média como instrumentos de juízo contra a Babilônia, a mesma Babilônia que havia destruído Jerusalém e levado o povo ao exílio. Mas Isaías foi além. Ele anunciou que Deus levantaria um rei persa, ainda não nascido, para libertar os judeus e ordenar a reconstrução do templo em Jerusalém. E revelou até o nome: Ciro.
Imagine o impacto dessa profecia. Deus, mais de 150 anos antes, nomeando um rei pagão como seu ungido, não para destruir Israel, mas para restaurá-lo. Ciro, o Grande, não só autorizou o retorno dos judeus à sua terra, como financiou a reconstrução do templo e enviou líderes como Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Pérsia não destruiu Israel. Pérsia foi o instrumento divino da sua restauração, um dos momentos mais extraordinários da história bíblica. Enquanto isso, em Babilônia, Daniel, um jovem judeu levado cativo ainda adolescente, começava a ter visões proféticas. Deus o usou para revelar o destino dos impérios futuros. Em uma das visões mais conhecidas, Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze e pernas de ferro. Cada parte representava um império. A cabeça era a Babilônia, mas os braços de prata eram a Pérsia e Média. 2 braços, 2 nações unidas, mas uma mais forte, a Pérsia, dominaria. Daniel também viu um urso erguido de um lado com 3 costelas entre os dentes, símbolo do Império Medo-Persa e suas 3 grandes conquistas, Lídia, Babilônia e Egito. Tudo se cumpriu com precisão assustadora. Ciro conquistou Média, uniu os reinos e se tornou o maior imperador de sua época. Depois de desviar o rio Eufrates, seus soldados entraram em Babilônia sem resistência. Era o cumprimento exato da profecia. O rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, foi morto naquela mesma noite, e a Pérsia passou a reinar sobre o antigo território babilônico. Sob o domínio persa, os judeus voltaram para Jerusalém. O templo foi reconstruído, a adoração foi restaurada. E mais uma vez, a mão de Deus se moveu por meio de um rei pagão. Mas a história da Pérsia na Bíblia não termina aí. Durante o reinado do rei Assuero, conhecido historicamente como Xerxes I, um milagre extraordinário ocorreu no coração do império. A cidade de Suzã, capital persa situada na região de Elão, tornou-se o palco da história de Ester. Uma jovem judia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu, foi escolhida para ser rainha sem que ninguém soubesse sua origem. E foi por meio dela que Deus frustrou o plano de extermínio de todo o povo judeu. Amã, o inimigo amalequita que odiava Mardoqueu, convenceu o rei a assinar um decreto de aniquilação. Mas Ester, mesmo correndo risco de vida ao se apresentar ao rei sem ser chamada, foi usada por Deus para salvar seu povo. O cetro foi estendido. O jejum, a oração e a coragem triunfaram sobre o mal. Suzã, capital da Pérsia, foi palco de uma das maiores reviravoltas da Bíblia. O Império Persa, mais uma vez, foi envolvido diretamente na preservação do povo de Deus. Depois desse episódio, a Pérsia aparentemente desaparece do centro da narrativa bíblica. Outros impérios surgem, como o grego e o romano, e dominam as páginas da história sagrada. Mas isso não significa que a influência da Pérsia tenha terminado. Na verdade, ela ressurge de maneira surpreendente nos evangelhos, no momento mais crucial da história da humanidade, o nascimento do Messias. Quando lemos no livro de Mateus sobre a visita dos magos do Oriente que seguem uma estrela até Belém, muitas vezes não paramos para refletir. Quem eram esses homens? E por que vieram de tão longe buscando o rei dos judeus? A palavra magos, do original grego magoi, não significa mágicos como conhecemos hoje, mas sim sábios, estudiosos, homens de ciência, especialistas em astronomia, astrologia e textos sagrados. Esses magos eram parte de uma casta sacerdotal muito influente na antiga Pérsia. Eles não eram reis, mas conselheiros de reis, autoridades espirituais e intelectuais.
Muitos estudiosos afirmam que eles provavelmente vieram da região do atual Irã, descendentes culturais da antiga Pérsia, e carregavam consigo o legado dos ensinamentos dos profetas, especialmente de Daniel. Lembre-se, Daniel viveu boa parte de sua vida na corte da Babilônia e depois no Império Medo-Persa. Ele não apenas interpretou sonhos, mas também deixou registros precisos de profecias, incluindo a mais impressionante de todas, a cronologia exata da chegada do Messias. Em Daniel capítulo 9, ele descreve com cálculos detalhados que desde a ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do Messias, haveria um período específico de semanas proféticas. É altamente provável que os magos persas estudassem esses escritos. Eles entenderam que aquele tempo estava se cumprindo e, ao avistarem a estrela, compreenderam que era o sinal celestial que confirmava a chegada daquele que Daniel havia profetizado. Por isso, partiram em uma longa jornada até Jerusalém, perguntando: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Imagine o impacto desse acontecimento. Homens vindos das terras do antigo Império Persa, guiados por revelações que, muito provavelmente, foram transmitidas a eles por Daniel séculos antes, foram os primeiros a reconhecer e adorar o Salvador. Isso não é apenas simbólico, é profundamente profético. A nação que um dia foi instrumento de redenção de Israel volta a se conectar com o plano de Deus no nascimento de Jesus. Mas se a história da Pérsia na Bíblia começa como origem, passa pela redenção e se manifesta na adoração ao Messias, ela também não escapa do papel sombrio que lhe foi atribuído nas profecias do fim dos tempos. O profeta Ezequiel, em seu capítulo 38, descreve um dos cenários mais aterrorizantes e impactantes das profecias bíblicas: a guerra de Gog e Magog. Um evento futuro que ocorrerá quando as nações se levantarem em uma coalizão militar contra Israel, restaurado nos últimos dias. E aqui, mais uma vez, a Pérsia, hoje conhecida como Irã, aparece como protagonista desse cenário profético sombrio. O texto é claro e direto: Filho do homem, vira o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, Pérsia, Cuxe e Pute estarão contigo. A menção da Pérsia entre os primeiros nomes dessa aliança não é acidental. Ela demonstra que nos últimos dias o Irã terá um papel central na formação de uma coalizão contra Israel. Uma aliança que, segundo muitos estudiosos, envolverá também nações do norte, como possivelmente a Rússia, Magog, além de regiões da África, como Cuxe, provavelmente Sudão ou Etiópia, e Put, possivelmente Líbia ou regiões próximas. Essa coalizão se lançará como uma tempestade contra Israel. Subirão como nuvens para cobrir a terra. A intenção será destruir o povo de Deus, saquear, tomar possessões e eliminar Israel do mapa. E se você observa as tensões atuais no Oriente Médio, percebe que essa configuração geopolítica já se desenha diante dos nossos olhos. O Irã, hoje, é um dos maiores patrocinadores de grupos armados no Oriente Médio. Mantém alianças estratégicas e militares com potências do norte. Sua retórica aberta contra Israel não é apenas política, mas parece ressoar diretamente com esse cenário profético anunciado há milênios por Ezequiel. Porém, essa guerra terá um desfecho que não é determinado pelos exércitos humanos, mas pela mão direta de Deus. Está escrito que quando essa coalizão atacar Israel, Deus intervirá de forma sobrenatural. Terremotos devastadores, fogo, enxofre, pragas e confusão entre as tropas inimigas serão os instrumentos do juízo divino.
texto de Ezequiel descreve que os cadáveres serão tantos que os campos ficarão cobertos. As armas serão queimadas por 7 anos, e a destruição será tão grande que os próprios agressores se destruirão entre si. Tudo isso para que as nações saibam que há um Deus vivo que defende seu povo. O nome de Gog ficará associado para sempre ao juízo divino. Mas talvez o mais surpreendente não seja apenas o juízo, mas a promessa que vem depois dele. Porque assim como a Bíblia profetiza a destruição dessa coalizão, ela também aponta para uma possibilidade de redenção, inclusive para a própria Pérsia. No livro de Jeremias, capítulo 49, Deus profetiza especificamente contra Elão, uma das regiões que compõem o atual território iraniano. Está escrito: eis que quebrarei o arco de Elão, parte principal da sua força. Mas acontecerá nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Perceba algo impressionante. Primeiro Deus declara juízo. Elão, ou seja, o antigo Irã, será quebrado, sua força será destruída. Mas depois, no mesmo texto, Deus promete restauração, uma chance de redenção, um futuro em que até os descendentes de Elão poderão experimentar restauração espiritual e, quem sabe, se unir na adoração ao verdadeiro Deus. E não para por aí. No livro de Zacarias, capítulo 14, lemos uma visão poderosa do futuro. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Isso significa que, depois do juízo, muitas nações, incluindo aquelas que antes se levantaram contra Israel, se renderão à soberania de Deus. Elas se curvarão, não mais em rebelião, mas em adoração. Talvez entre essas nações esteja também a antiga Pérsia, o mesmo povo que um dia foi instrumento de bênção, depois se tornou inimigo e agora encontrará restauração no reino milenar do Messias. Essa é uma das mensagens mais poderosas e profundas que podemos extrair da história do Irã na Bíblia. Ela não é apenas uma narrativa de juízo, mas de ciclos divinos. Criação, redenção, queda, juízo e restauração. Um padrão que Deus aplica tanto às nações quanto às pessoas. Quando olhamos para o cenário atual, com o Irã frequentemente nas manchetes, ameaçando Israel, desenvolvendo armas, formando alianças obscuras, precisamos entender que não é apenas geopolítica, é profecia se cumprindo, é o roteiro de Deus se desenrolando diante dos nossos olhos. Por isso, a pergunta que fica é: em que parte dessa história nós estamos? Estamos prestes a testemunhar o início dessa guerra profetizada? Já estamos vendo os alinhamentos acontecendo? Ou Deus ainda está segurando o tempo, esperando que mais pessoas se voltem para Ele antes que esse capítulo se cumpra? Se essa mensagem faz sentido para você, não ignore os sinais dos tempos. Deus não revelou essas profecias para nos assustar, mas para nos alertar e preparar. As nações podem até se rebelar, mas o plano de Deus se cumpre, imutável e soberano. Por isso, se inscreva agora no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com quem você ama. E se você deseja entender ainda mais sobre os sinais do fim e as profecias que estão se cumprindo, clique no próximo vídeo que aparece na tela. Que Deus te abençoe poderosamente.